Eu não sei como está teu tempo, eu queria fazer uma última pergunta, pelo menos. Manda. Ontem não, antes de ontem, a gente estava na reunião lá, aí um período eu estava conversando com o Delino, Sei. o Marçal, sobre isso, e ainda falei sobre um tema, assim, falei, cara, preciso encontrar a melhor nomenclatura para isso que eu falo, mas eu falo um pouco assim sobre... Ainda falo, cara, quando eu construí vai fazer sentido, eu falo um pouco sobre meio que a decepção da promessa. Os caras falam, mas como assim? Decepção da promessa? É. Fala assim, a pessoa fica 40 anos numa travessia para chegar na promessa. Esses 40 anos, roupa cresce, sandália cresce, coluna de nuvem tampa o sol, coluna de nuvem de fogo aquece a noite. Sim. E cai comida do céu. Sobrenatural, toda hora, todo tempo, favor de Deus de uma forma absurda. E o que eles têm que fazer é caminhar. A gente sabe que acontece várias coisas no meio dessa caminhada aí. Só que quando eles chegam na Terra Prometida, as primeiras coisas... Eu cheguei na promessa, aquilo que o Senhor prometeu para minha vida. Sei. Tudo que era do sobrenatural para de acontecer. Roupa começa a envelhecer. Cara, que frio. Não tem coluna de nuvem para aquecer a noite, faz fogueira. Exato. Estamos caminhando, cara, mas... Calor, faz barraca. Josué 5, eles provam do fruto da terra e o maná cessa na hora. A última coisa sobrenatural. E aí parece que você chega na promessa daquilo que o Senhor falou para você, só que quando você chega nesse lugar... agora você precisa ouvir, cara, mas cadê as coisas sobrenaturais? Não, agora você vai precisar plantar. Você precisa entender de terra, de semente, de campo. Vai lá, vai ter que suar, vai ter que trabalhar, vai ter que entender de planilha, de escalabilidade, de margem, de recorrência, de estoque. Cara, Excel, equipe, colheita, um monte de coisa. Você vai ter que, cara, Trello. Você vai precisar trabalhar, cara. E aí você fala, cara, espera aí, velho, era isso aqui? O senhor prometeu, é incrível, mas, nossa, eu tô vindo de um lugar de tanta sobrenatural para daqui a pouco eu chegar num lugar onde eu falo que a decepção da promessa você fala, cara, nossa, tá exigindo tanta força do meu braço, sendo que tudo que eu ouvi até aqui, as conferências, as palavras falam, não faça da força do braço. Exato. E você chega num lugar que parece que a promessa te leva para um lugar da força do braço. Só que o detalhe ali da história está, só que vocês vão plantar durante 6 anos. E no 7º ano vocês vão deixar a terra descansar. Foi essa a palavra de Deus para eles. Deixa a terra descansar no 7º ano. No 6º ano vocês vão ter uma colheita tripla. Vocês vão colher o suficiente para vocês, para os forasteiros e para os necessitados. Eles ficaram 490 anos vivendo na terra prometida. E nunca deixaram a terra descansar. Ou seja, no 6º ano vocês vão provar do mesmo ambiente que trouxe vocês até aqui. A hora que vocês acharem que vocês estão bom demais... Deus vai fazer acontecer muito mais do que na força do braço de vocês. Vocês vão ver o mesmo ambiente. 490 anos, todo 7º ano, a cada 7 anos, em 490 anos, dá o total de 70. Depois eles se tornam escravos da Babilônia durante 70 anos. Exato. Esse descanso da terra chama Shemitah. Eles não deixaram a terra descansar. Eu acho muito louco quando Pedro pergunta para Jesus, muito tempo depois, quantas vezes a gente deve perdoar por dia? 7 vezes 70. 70 vezes 7, que dá 490. Dá o mesmo. A única vez que aparece 490 na Bíblia é quando um povo fica numa promessa sem compreender o propósito dela. Uau. Forte isso, hein, cara? E sem compreender o propósito de que, cara, ok, te levei num lugar onde vai precisar muito de você. Mas você precisa compreender quando não vai precisar de você. E quando você achar que é tudo muito você, eu vou te mostrar que não, sou eu mesmo. Sempre fui eu, continua sendo eu. E quando eu falei isso para algumas pessoas, eu falava, os caras, mano, que louco isso. Eu falava assim, cara, Shemitah, o descanso da terra, cara, a pessoa fica 1 ano fora e tal. Agora que eu vi onde você vai chegar com a pergunta. Agora você viu, a né? maior pergunta. Mano, o cara foi, né, velho? O cara deu uma aula, velho. E aí, cara, mas porque pra mim é muito louco. E de repente, quando eu falava isso em algumas mesas, assim, os caras falavam assim, mano, a Hayashi entrou nesse tempo aí. Não o cara porque tirou, eu quis. O cara tirou... Não porque eu quis e nem porque eu tive esse entendimento. Foi forçado sobre mim. Mas eu Agora acredito que você o princípio é o mesmo. eu vou mudar meu... Mas eu acredito que o princípio está dentro disso, ou não? Mano, tem. E tem como muito é que disso. Como que você foi para esse lugar? Por que você foi e como foi? Eu fui intimado, velho. Os caras falaram, você ainda quer pastorear essa igreja? Quero. Então vai ser assim. Foi assim. Quando o conselho da Monte Sião, na época Monte Sião, hoje é Zion Church, quando eles fizeram o convite para que eu e Júnior viéssemos a assumir como líderes sêniores da igreja, eles fizeram algumas
alguns pré-requisitos. Primeiro, eu estava noivo da Júnia, não era nem casado com ela. Ele falou assim, ó, o primeiro pré-requisito é você vai ter que casar, senão você não assume a igreja. Sim ou não? Sim. Segundo pré-requisito, eles falaram, você vai a cada 7 anos descansar 1 ano. E já começa descansando logo depois do casamento. Eu falei, mas como assim que vai descansar? Eles falaram assim, você quer continuar recebendo da igreja? Você tem que aceitar isso, senão, não. Então, por exemplo, a cada 7 anos eu tiro 1 ano com a Júnia e com as crianças para ir fazer o sabático. E eu não queria. Tu é muito workaholic, velho. Naturalmente, quem olha de longe já vê que você é um cara 220. Como mas é que foi? Tem muito... Ah, horrível. Horrível. Uai. A primeira vez que eu fiz o sabático, eu vou falar pra você, cara, assim... Eu acho que tem um pouco da minha cultura japonesa, que é muito performance. E Deus tem trabalhado isso no meu coração. E pra ajudar, tu é um japonês paulista, que aí é pra juntar a fusão mesmo do... Mano, daí é zoado. E a gente... É que o paulista, né, ele se orgulha, fala, eu trabalho pra caramba. O cara tem orgulho, né? O carioca, né, eu vou pra praia. Que hospital que você nasceu? Na startup? Na startup. Então, mano, assim, eu lembro que, assim, quando a gente fez a primeira vez, a gente casou, a gente já saiu pra um sabático. A Júnia foi estudar e eu fui descansar. E eu fui descansar, mano, sem achar que eu precisava descansar. Eu achei, tipo, mano, como é que eu vou descansar com 32 anos, cara? Eu casei com 32, já, tipo, mano, eu vou descansar agora? Eu não vou descansar agora. E eu fui para um lugar, cara, que tinha uns pastores que me ajudaram muito nesse processo. E os primeiros 4 meses foram praticamente depressíveis, velho. Assim, o primeiro mês, assim, tá bom, você tá naquele hype, acabou de casar, pá. Segundo... Daí você está começando a entrar na rotina, mudamos de país e tal. Terceiro, velho, quando cai o salário na conta, pum, e eu não estou fazendo nada, eu já me sinto ladrão. Estou roubando a igreja, velho. Entendeu? Eu quase falando assim, ladrão. Ladrão. Estou roubando a igreja. Entendeu? Então, Gente, para de falar isso. Traz uma água pra mim. Vai virar uma reunião legal que os caras da equipe dele tá ali assim. Daí no quarto mês... Mas na prática fazer nada? Não é. Deixa eu explicar o que eu estava fazendo. Então, basicamente, o que eu estava fazendo? Eu estava sendo acompanhado por alguns pastores e eu estava num processo de estudo e eu estava num processo também de processar uma série de coisas. Então, quer dizer, durante esses momentos sabáticos, por exemplo, cara, eu fiz muito aconselhamento, cara. Assim, não eu fazendo aconselhamento, recebendo aconselhamento. Uau. Entendeu? Então, que nem o conselho da igreja pediu, cara, seria interessante você fazer uma... Não nesse primeiro aqui, eu fiz um segundo já. Fiz um em 2012, 2013 e fiz outro em 2021. E era para ser antes, por conta da pandemia não foi antes. Por conta do decênio não foi antes. E depois logo a pandemia. Então, nesse último, eles falaram, seria interessante você fazer aconselhamento matrimonial. Daí as pessoas perguntam para mim assim, por que teu casamento está em crise? Eu falei, não, eu também pensei, né, por que eu vou fazer aconselhamento matrimonial? Por que eu vou ficar fazendo um acompanhamento matrimonial nisso? O meu casamento está em crise? Não está em crise, mas não, justamente para não ficar em crise. Entendeu? É o check-up, cara. Você não faz check-up no médico, você não faz um check-up revisando o teu carro, é a mesma coisa. Então, foi nesse sentido, cara. E eu vejo, assim, que nem nesse último sabático tinha muito a ver com... Acho que a questão minha, principal, que a gente teve foi a família. Eu tive uma conexão com meus filhos que eu nunca tive antes. E, lógico, meus filhos são novos, mas o Zé que estava nesse sabático, ele estava com 5 anos de idade, o Cole estava com 3 para 4 e o Benin nasceu. Então, quer dizer, a minha conexão com os meus 2 filhos mais velhos, assim, esse ano, 2022, é em cima do meu tempo com eles em 2021, cara. Uau. Entendeu? Eu não tenho uma vida, você também não tem, uma vida, vamos supor, de um executivo lá que trabalha lá numa multinacional em São Paulo,
que o cara sai, sei lá, às 7 horas da manhã, e o cara volta às 7 horas da noite, consegue passar 2, 3 horas com os filhos, e depois os moleques vão pra cama, sábado o dia inteiro, vamos lá no Ibirapuera, vamos pro shopping, vamos pegar cinema, domingo pega um culto, depois vamos almoçar com a avó, depois vamos assistir o jogo, e depois vamos... Eu não tenho essa vida, cara. Minha vida não é desse jeito. A minha vida é totalmente diferente dessa rotina, e você também tem uma vida similar a isso, essa diferença de rotina. Então... Se eu comecei a entender coisas que eu não sabia que nem existiam. As camadas de intimidade com meu filho de conexão. Você fala assim, não, agora eu tô conectado com ele. Daí você continua naquele lugar, parece que entra uma outra camada. Tipo, cara, eu tô conectado com ele. Depois você continua naquele lugar, outro lugar. Uma camada de conexão. Mesma coisa com a Júnia. Então, uma conexão que vai além de uma coisa no âmbito de... Vamos conversar aqui no jantar... E depois vamos ter nosso tempo de intimidade. Não, era uma coisa assim no espírito, na emoção, na conexão, que vai impactar todas as outras áreas da nossa vida. Faz sentido? Então, para mim, cara, era um... O que eu entendi? Assim, uma maneira de explicar eu posso chegar nos objetivos que Deus me deu, e que eu tenho convicção que Deus me deu, se eu sair correndo que nem um maluco. E eu tenho gás para sair correndo que nem um maluco. E às vezes não é nem a questão da minha saúde, ou nem a minha questão de... Lógico que a gente tem que tomar cuidado com tudo, a gente tem que se resguardar, a gente tem que estar alerta, tem que vigiar. Mas não tem a ver só com a minha saúde física, a minha saúde espiritual. Ah, não quero apostatar da fé, eu quero continuar firme até o final e eu não quero cair. Tudo bem. Só que é mais do que isso. Eu comecei a pensar, eu quero chegar lá com os meus filhos apaixonados por Jesus? Eu quero chegar lá com a minha esposa sentindo que aquilo que eu estou construindo, ela também tem parte? Ou ela simplesmente é a esposa do pastor? Não, eu quero chegar lá inteiro. Eu quero chegar lá pleno. Eu quero chegar lá vendo os meus filhos comigo no altar. Então, daí eu escutei o Senhor falando, para fazer isso vai ter que ralentar a tua marcha. Então, ralenta a marcha, velho. Então, quando eu começo a ter... as experiências o privilégio que eu tenho de conhecer grandes homens de Deus, que na minha infância eu lia os livros desses caras. Na minha adolescência, talvez eu via de longe esses caras pregando em congresso. Mas quando eu começo a ter a oportunidade de ter o acesso que eu tenho para dentro da casa deles hoje, eu começo a pensar muita coisa. A minha métrica de sucesso é qual? Uma igreja grande ou uma família apaixonada por Jesus? Não, vamos falar a verdade. Qual que é a diferença, cara? Você vai ter uma igreja de 400 mil membros ou uma igreja de 100 mil membros com uma família apaixonada por Jesus? Ou uma igreja de 10 mil membros com uma família apaixonada por Jesus? Ou uma igreja de 1.000 membros com uma família apaixonada por Jesus? No final de tudo, o que Deus vai perguntar para mim quando eu chegar lá é: qual o tamanho da tua igreja? Não, ele não vai perguntar isso. Quantos seguidores você teve? Não vai perguntar isso. Qual foi o tamanho Quantos descendentes você fez? Ele não vai perguntar isso. Quantas conferências do ano você fez? Não, ele vai perguntar se você foi fiel. Deus me deu uma igreja tanto quanto ele me deu uma família. É isso. Então eu entendi. Eu posso chegar lá rápido sozinho, mas eu vou chegar lá intacto se eu for um pouquinho mais devagar. Descansa, respeita o descanso, junta todo mundo, entendeu? Vamos embora. E daí entra muito a questão do meu ego de... Essa coisa assim talvez do japonês e do paulista, de tipo, cara, conquistar, vamos fazer a correria, vamos fazer... Eu uso essa expressão, né, cara, essa ilustração Eu nunca corri uma maratona, mas eu já corri algumas corridas de rua. E, cara, uma das corridas que eu já corri algumas vezes foi São Silvestre. Que legal. E São Silvestre, velho. Terminou? Completou? Sim, todas as vezes. Que legal. Eu também. E São Silvestre, velho... Eu corri no metaverso. Mas pode... E não completou, esse é o problema. E não Mas terminou. São Silvestre, cara, olha, se liga. Se você assiste na televisão, você vê São Silvestre, a coisa mais engraçada é a largada, velho. a galera... Você tá correndo aqui do lado do Chapolin. O Chapolin É verdade. Tá ligado? O Chapolin tá aqui. Depois Barney. você tem o Ayrton Senna, velho, com um carro, velho. Ele tem uma fantasia de carro, velho. Aí você tá correndo assim com... Batman, sempre tem um O Batman. Batman. Aí você tá lá, velho. E você, cara, que é um atleta, ou que você pensa que é, você tá lá, tipo, mano,
que eu tô fazendo lá do Chapolin, velho? Você tá de brincadeira comigo, né? E daí você começa a pensar, velho, isso aqui não é possível, velho. Então, você começa até a pensar, será que eu sou um Chapolin, velho? Mas a parada é que você acha o teu ritmo, você vai. Quilômetro 1, você tá com todo mundo. Quilômetro 2, você tá com todo mundo. Quilômetro 3, ainda é um fuzuê danado lá. Quilômetro 4, daí você começa já a ver que o Chapolin não tá mais do teu lado. Daí você começa a ver que no quilômetro 5, o Ayrton Senna já ficou para trás, ou o cara vestido de Senna, o Batman não tá mais lá, e daí você começa a ver que os caras que estão ainda na rua, perto de você, é tudo atleta, velho. Você começa a ver na vestimenta, na musculatura dos caras, na maneira que os caras correm, no tênis dos caras. Pô, agora o negócio tá ficando. E você tem que achar teu ritmo. Então, cara, se eu ficar me comparando com os caras, que para eles, o que os caras estão lá? É para sair na foto, velho. É a câmera tá gravando os caras nos primeiros 3 quilômetros. Eu não tô para isso. Eu tô vendo, pô, depois de quilômetro 15, eu ainda quero estar lá. Entendeu? Então, para mim, eu tenho que achar o meu ritmo. É o ritmo que vai me ajudar a chegar com 85 anos bem. E também você não pode se comparar com o etíope, que tá lá na frente. Exato. Né? Tem isso também. Entendeu? É o teu ritmo. Senão eu vou ter uma cãibra, vou ficar desidratado e cair no meio da sarjeta, entendeu? Então, quer dizer, eu achei... Não é que eu achei, eu tenho que achar o meu ritmo. E o meu ritmo não sou eu, é o ritmo da Júnior, é o ritmo das crianças. É o ritmo da minha equipe. Entendeu? Então eu tenho que olhar para todo mundo e falar, e aí, todo mundo está apaixonado por Jesus ainda? Beleza. E agora eu estou numa fase que antigamente eu não fazia essas perguntas que eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou fazendo a pergunta, como é que está o casamento de vocês aí? Está todo mundo em pé? Tá, beleza. E agora eu estou numa fase e falo assim, como é que estão os teus filhos? Entendeu? Então as coisas vão evoluindo, velho. Dunamis no começo, eu não perguntava o casamento de ninguém era casado, pô. Hoje o papo é outro. Uma vez eu fui participar do Enduro, eu era magro ainda. E... Não, peraí, começa de novo essa você conversa. sabe que eu era. Mas você foi participar do Enduro? Do Enduro. Ah, no Atari, Não, você Bruno. falou Enduro, aquele carrinho. Não, pô, Enduro A gente não acredita em é... espiritismo, que você tinha outra vida. Não acredita nisso aí. Não, vamos lá, vai, continua. Não, vamos lá. Deixa eu Vai. prosseguir aqui. E era de... Cara, durou horas, foi na lama, chuva, numa de faculdade carro? lá. Não, de a pé. E eram várias equipes. E, cara, Correndo. E a gente sem experiência nenhuma, minha equipe lá, correndo. E você tinha que passar por dentro da cerca, obstáculo, um monte de coisa. Mas assim, demorava, foi tipo assim, das 9 da manhã até 6 da tarde. Negócio mortífero. Parecia de exército o negócio. Cara, e eu lembro que a gente passa por tal coisa. A gente corria, passava e tal. Tinha um lugar que a gente falava, não precisa passar, não tá ninguém vendo. E um monte de... Vamos burlar. Não, ele tava na estradinha normal. Daqui a pouco falava assim, passa pelo lado de dentro da cerca. E eram umas matas do tamanho do ser humano. A gente falava, olhava, não via fiscal nenhum. E, cara, e a gente começou a passar todas as equipes que saíram antes da gente, assim. E a gente começou a passar os caras, a gente pegou o maior cara, tamo ganhando. Cara, a gente ficou em último. E a gente foi um dos primeiros a chegar e ficamos em último. A gente não entendeu nada, cara. A gente falou, mas como que é? Porque a gente foi na emoção de falar, amanhã vai ter um Enduro da faculdade e tal, vamos. Então a gente não entendia nada a respeito e fomos. E a gente descobriu que, depois que a gente ficou quase em último lugar, que a gente ficou assustado. Cara, mas por que a gente ficou? Qual que é a regra disso aqui? Não era sobre quem chegava primeiro, mas era quem passava... Ah, cronometrada. Nos pontos. Nos pontos certos. No horário certo. Os caras cravavam o teu tempo Cravava lá. o teu tempo naquele lugar. Tipo um rally. E é exatamente isso, né? Você tá falando de você É isso. você ser acelerado e tal, mas daqui a pouco, cara, frear, andar mais devagar para poder isso. experimentar mais dos filhos, do casamento, da esposa, para poder também dar mais atenção para isso em pessoas que estão vivendo essa estação. E eu pra acho que passar tem muito a exatamente as ver. estações na hora certa. Tem muito a ver com andar com os coroa, velho. Eu tô começando, tipo, o privilégio que eu tive já. É a graça de Deus, cara, porque assim. Mas também eu busquei os coroa, velho. Tá servindo a Deus 60 anos de idade, eu quero colar em você, velho. Entendeu? Eu quero saber qual que é o segredo, me conta. E fico perto, velho. E aí você começa a entender, cara. Porque assim, para pensar, cara, na vida cristã, na nossa vida cristã, quantos caras que eram expoentes do evangelho caíram em pecado, saíram? Se eu ficar só olhando esses escândalos que acontecem aí toda hora na igreja, vai me tirar minha fé, cara. Eu vou começar a acreditar que é inevitável, eu vou acabar caindo nesse negócio. Mas quando eu fico perto de um coroa, cara, que tá fiel e vai até o final, eu começo a falar, cara, olha lá. Então, para mim, esse ano, um dos maiores presentes que eu tive de Deus em 2021 foi poder estar perto do Lauren Cunningham.
o fundador da Jocum, 87 anos de idade hoje, e ver o jeito que ele trata a esposa dele, Uau. com 87, e ver o jeito que ele trata o filho dele, as netas dele, e ver o jeito que o cara toca a reunião, e sentir a mesma paixão dele falando sobre tradução de Bíblia para alcançar, falando para mim, Theo, você precisa engajar a juventude brasileira na palavra. O cara ficava aflito, que eu não estava entendendo. Tipo, tá bom, Lord. Não, você não está entendendo. Os jovens brasileiros precisam entrar na palavra. Você tem que estar engajado. Eu falei, tá bom, Lord. Tipo, tá ligado? O cara assim, ó, vermelho. Várias pessoas já me falaram. O cara já viu o Lorde pregar? Eu falei, não. Eu falei, cara... Só vai falar de Bíblia. Você chega achando que vai encontrar um velhinho que tem muitas histórias boas para contar lá de trás. E você encontra Mano, o maluco tá com... um cara com a visão ainda pra frente, sendo Véi, que ele tem nem falou idade pra biológica mim... de ver a conclusão disso. Não, ele tá com 87 anos. Ele apresentou pra mim um plano de 200 anos da universidade, velho. Nossa. Falei, como assim, cara? Assim, ó, o meu plano... Os primeiros 50 anos a gente cumpriu isso aqui. Os próximos 150 vai ter que fazer isso aqui. No milênio eu acordo pra ajudar. Entendeu? Então ele falava pra mim, você tem que construir uma visão que você não tem que você não pode estar vivo pra ver essa visão, cara. E essa é uma das coisas que me irrita, cara. Nego fazer as coisas só porque pode. Por que você faz isso? Ah, porque eu posso. Por que você faz essa escola? Porque eu posso. Então, você está escrevendo o livro por quê? Porque eu posso. Não, você não tem uma mensagem, você está só escrevendo porque você pode, velho. Entendeu? Então, quando você começa a ver um cara tão intencional que nem ele, tudo que o cara faz não tinha um ponto sem nó. Eu falei, mano, é isso, cara. Isso aqui não é o caminho mais popular. Mas quando eu olhava ele, tratando a esposa dele, os filhos dele, os netos dele, falando assim, e o cara apaixonado por Jesus do jeito que ele estava, com 87, eu falei, mano, se é assim que chega lá, eu faço isso, velho. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Theo, obrigado, cara. Foi top Pô, demais. mano, foi da hora, velho. Foi da hora. Foi O tempo demais. voou, né, velho? Não, tem Foi que quanto voltar. tempo aí, ainda ô? tem 3 coisa. horas e 20. 3 horas e 20. A gente ainda aê! tem- Quanto que foi o do Kriegner? 3 e... Hã? Aí, ó, 13 e bati 15, ele já por 4 bateu. minutos aí, ó. Olha aí. Já bateu. Foi muito bom. Valeu, Brunão. Obrigado. Valeu, Medina. Valeu, Matheus. Obrigado por me receber cara. aqui. Sai daqui. Antes- Theo, obrigado. Eu que agradeço, galera. Um forte abraço pra todo Obrigado. mundo aqui do Hub. Valeu. Galera, Deus maravilhoso. abençoe. Beijo. Compartilhe, comente, se inscreva, se torne membro. Deus abençoe, tamo junto. Beijo. Valeu!